uma das coisas mais importantes na existência humana, quando nós nos deparamos com situações adversas, com problemas, com dificuldades, é uma palavra motivacional. Sabe, quando você está num aperto, quando você está num problema e você ouve aquela palavra encorajadora, aquela palavra amiga, você consegue, não desista, ser valente. Isso é muito importante na nossa existência. Um dos discursos que mais me chama a atenção no cinema é no filme O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, em poucas palavras, ele conta a história de Frodo e de seu amigo Samwise, que eles têm a missão de destruir o Um Anel, um poderoso artefato do vilão Sauron, o Rei das Trevas. Então eles precisam destruir esse anel. E o esperado rei Aragorn, para ajudar Frodo a concluir sua missão, em uma batalha chamada do Portão Negro, ele conclama um exército para distrair Sauron, para chamar a atenção de Sauron para aquele momento, para que Frodo conseguisse lograr êxito em sua missão. Só que, irmãos, era uma missão praticamente suicida. Aragorn com aquele pequeno exército contra o poderoso Sauron. E então, para ele animar aqueles valentes, para ele conclamar aquele povo, ele profere o seguinte discurso: mantenham seus postos, filhos de Gondor, de Rohan, meus irmãos. Vejo em seus olhos o mesmo medo que antes me tirava a coragem. Talvez chegue um dia em que faltará coragem aos homens, em que abandonaremos nossos inimigos e trairemos a amizade. Mas esse dia não é hoje. Uma hora de dor, os despedaçados, na qual a era dos homens chegará a um fim catastrófico. Mas esse dia não é hoje. Hoje nós lutaremos por tudo o que lhes é caro nessa terra. Eu os conclamo a resistir, homens do Oeste. Então, Aragorn anima aquele povo, e por mais que ela seja uma missão praticamente suicida, irmãos, eu imagino que aqueles homens se sentiram encorajados, se sentiram motivados a vencer e a lutar contra Sauron. A temática da esperança e de um discurso encorajador é fundamental para entendermos o contexto de Daniel 11. A esperança e a coragem, ela faz parte, ela está intrínseca à narrativa de Daniel 11. Para o profeta Daniel, que já se encontrava a certa idade, e também para todo o povo judeu. Esse texto que nós lemos, ele se passa no 3º ano do rei Ciro. E o contexto imediato desse texto é quando o rei ele liberou o povo judeu para que ele saísse do cativeiro babilônico e voltasse para a sua terra, da terra de Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor que havia sido destruído. Só que aquele povo encontra forte oposição dos samaritanos. Os samaritanos não deixam aquele povo reconstruir o templo. E essa notícia chega a Daniel, que fica com o seu coração aflito, angustiado, triste, porque o povo dele não conseguiu reconstruir o templo. E essa tristeza levou Daniel a jejuar, a orar por intensas 3 semanas. E ao final dessas 3 semanas é que Daniel ele recebe essa profecia da parte de Deus que nós lemos aqui no capítulo 11. Então Deus, por intermédio de seu anjo, ele revela a Daniel uma profecia preditiva. Ou seja, ele revela a visão da história a Daniel. Fatos que aconteceriam. Mas, irmãos, percebam, diferente do que nós vimos nos capítulos anteriores de Daniel, essa profecia ela não é utilizada de linguagens apocalípticas, né? Como nós vemos o ancião de dias, as semanas. Não. Aqui Deus se utiliza de um discurso direto. Deus explicita a cortina da história e revela para Daniel fatos que aconteceriam no decorrer do tempo. Então, esse capítulo, no versículo 1, eu peço que os irmãos acompanhem, diz assim: mas eu, no 1º ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer e o animar. Na verdade, irmãos, esse primeiro versículo do capítulo 11, ele faz parte do capítulo 10. Ele faz parte da lógica, da narrativa do capítulo 10. Porque é mais ou menos assim, o Senhor dizendo a Daniel: Daniel, fui eu que fortaleci Miguel, o anjo. Na tomada do reino babilônico para o rei persa, fui eu que fortaleci Miguel. Então Babilônia foi tomada pelos medos e pelos persas, mas em última instância foi um ato divino. Foi Deus que permitiu que a Babilônia fosse tomada, fosse invadida e conquistada pelos medos e pelos persas. Então, nos versículos 2 e a partir até o final, irmãos, o que nós veremos é uma verdadeira
história sendo descortinada aos olhos de Daniel. Se não, vejamos, versículo 2. Agora eu vou lhe dizer a verdade. E eis que grandes reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, fortalecido por suas riquezas, e instigará todos contra o reino da Grécia. Irmãos, onde isso se citou no tempo e no espaço? De fato, depois de Ciro, que era o rei na época, houve 3 outros reis que o sucederam Ciro. Só que no quarto rei, um homem de grande valentia, de grande poder, de fama e de riquezas conquistou o reino. O nome desse rei era Xerxes. Xerxes foi muito conhecido na história, irmãos, sobretudo na Batalha de Termópolis. Para quem assistiu o filme 300, né, é aquela batalha que o reino persa, por intermédio de Xerxes, ele empreende uma guerra contra a Grécia. A gente vê o rei espartano Leônidas resistindo com os 300, que resistem heroicamente, mas ao final acabam perdendo a batalha. Então é desse rei que o versículo 2 está tratando, do rei Xerxes. Então Xerxes ele reúne um enorme exército, Xerxes se reúne de riquezas insondáveis, é um homem de poder, um homem de fama, um homem de riqueza. Xerxes ele dava festas, irmãos, que duravam cerca de 180 dias. 6 meses de festa no reinado daquele Império Medo-Persa. É desse homem que nós estamos tratando. Só que no versículo 3 e 4 diz assim: depois, ou seja, depois de Xerxes, desse quarto rei, se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. O que acontece aqui, irmãos, é que logo após o reinado de Xerxes, a Grécia invade o Império Medo-Persa e conquista. E isso pela instrumentalidade de um homem chamado Alexandre III, muito conhecido como Alexandre o Grande. Então Alexandre o Grande ele conquista o Império Medo-Persa. Alexandre, que era filho de Filipe da Macedônia, um dos maiores conquistadores de toda a história. Alexandre era discípulo do grande filósofo Aristóteles. Assumiu o reinado com 20 anos e reinou até os seus 32 anos, onde morreu de uma maneira misteriosa na Babilônia, chorando por não ter mais terras, por não ter mais reinos a conquistar. Tamanho foi o império desse homem, de Alexandre o Grande. Algumas cidades ele conquistou que levavam seu nome, por exemplo, Alexandria, no Egito. Só que Alexandre morre e não deixa herdeiros aptos a assumir o trono. Então, o rei macedônio ele é dividido em 4 partes. Os seus 4 generais dividem o seu império. E dentre esses 4 reinos, irmãos, é-nos interessante observar 2 desses reinos, o reino do sul e o reino do norte. Lembre bem isso porque os versículos que se sucedem, eles tratarão especificamente desses 2 reinos. O reino do norte, a Síria, foi tomada pelos Seleucidas, pelos Seleucos. Então, norte, Síria, Seleucidas. Ao passo que o reino do sul, do Egito, foi conquistado pelos Ptolomeus, os reinos ptolomaicos. Então, a partir do versículo 5 até mais ou menos o versículo 21, vai se passar anos e anos de duelos, de batalhas entre esses 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Vejamos o versículo 5 a 6. O reino do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder. Porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naquele tempo. Irmãos, naquele tempo, e durante alguns outros anos durante o transcurso da história, é muito comum que diferentes impérios, diferentes reinos, diferentes nações se aliassem por intermédio de um casamento para fortalecer o contexto geopolítico. Então, 2 impérios, 2 reinos, 2 países, no intuito de se fortalecerem e ficarem mais fortes, se unem por intermédio de um casamento.
determinado monarca, governante, ele dá a sua filha a outro monarca, se tornando a sua família, a fim de fortalecer aquele reino. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Nós vemos uma aliança, o rei do Egito, ele dá a sua filha ao rei do norte. Então, Ptolomeu Filadelfo, que foi aquele homem que mandou traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego, o que nós conhecemos por Septuaginta, esse homem, rei do sul, Ptolomeu Filadelfo, ele dá a sua filha Berenice a Antíoco II, para que eles constituíssem uma só família e o reino do sul e o reino do norte se aliançarem a fim de alcançarem a paz. Só que veja bem, irmãos, Antíoco II, o rei do norte, ele já tinha uma esposa, já tinha uma família. Só que ele se apaixona por Berenice, pela filha de Ptolomeu Filadelfo. Ele se apaixona e ele decide ficar com aquela filha. Ele fala, não, eu vou aceitar essa aliança, eu vou ficar com essa filha. Então ele desposa a sua até então esposa e decide constituir uma família com Berenice. Só que, irmãos, tempos depois, como se num enredo de série da HBO, aquela esposa, até então de Ptolomeu II, ela volta para se vingar do seu esposo que a abandonou. Então, numa trama muito bem elaborada, com um homem de esportes a causa dela, ela volta ao reino e assassina todo mundo. Assassina Berenice, assassina o seu marido e extermina. Então, é exatamente isso que nós tratamos aqui no versículo 5 a 6. Leamos agora os versículos 7 a 12. Mas em lugar dele, ou seja, do rei que morreu, se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este rei reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Então o que temos aqui, irmãos, é o Egito derrotando a Síria. Porque o irmão de Berenice, aquela que foi assassinada, ele assume o poder. Ptolomeu III, ele assume o poder, e então ele busca vingar a sua irmã que foi morta. Então Ptolomeu III ele reúne um grande exército, um gigantesco exército, e vai batalhar contra o Egito. O Egito derrota a Síria, conquista completamente em mais uma inversão de polos políticos que nós vemos aqui nessa história. É esse o contexto que nós vemos do versículo 7 ao 12. Agora leemos os versículos 13 a 16. Porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Então, irmãos, aqui nós vemos mais uma inversão desse polo político. Agora é o Egito que é derrotado pela Síria. Se a Síria nos versículos anteriores havia derrotado o Egito, agora é o Egito que derrota a Síria. E isso pela instrumentalidade de um homem, também muito conhecido na história, chamado Antíoco o Grande. Antíoco ele reuniu um exército, reuniu dinheiro, reuniu fama, tudo que ele podia conquistar, ele conquistou e ele implementou uma guerra contra a Síria. Esse é o contexto, então, do que nós vemos aqui no versículo 13 a 16. Agora vamos acompanhar os versículos 17 a 19. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o rei do sul, mas isto não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se preparará para as terras do mar e tomará muitas delas.
Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais ser achado. Se no início desse texto aqui, anos e anos atrás, nós lemos que o rei do Egito, ele envia sua filha para casar com o rei do norte, para compor uma aliança, aqui nós vemos o contrário. O rei do norte, ele envia sua filha para casar com o príncipe, com o governante do rei do sul, para formarem uma aliança. Só que essa aliança, diferentemente da outra, não seria para conquistar a paz, para que ambos os reinos ficarem em paz. Pelo contrário, era uma artimanha, uma estratégia do reino do norte da Síria para enganar o reino do sul, o Egito, e então conquistar o Egito, já que pelo poderio bélico, pelas suas estratégias, ele não havia conseguido. Esse episódio ele ficou muito conhecido na história pelo fato da filha do reino do sul, da Síria, se tratar de Cleópatra, a famosa rainha egípcia. Então, Cleópatra foi enviado para se casar com o reino do sul, Ptolomeu V, o rei do Egito, no intuito de seu pai, Antíoco o Grande, conseguir conquistar o Egito. Só que isso não ocorreu da maneira que Antíoco o Grande desejava, porque Cleópatra ela se afeiçoou por Ptolomeu V, por seu marido. Ela se afeiçoou a ele, se afeiçoou ao povo egípcio e se tornou de fato uma grande rainha, conhecida nos anais da história. Então, a missão de Antíoco o Grande, ela falha, aquele empreendimento dele ele falha, ele é derrotado, então ele se volta à terra costeira, à costa mediterrânea, no intuito de conquistar mais terras, como nós vemos aqui nesses versículos. Só que Antíoco o Grande ele não consegue conquistar. Mais uma vez ele é derrotado, uma vez mais ele é humilhado, então ele se volta para sua terra, para a terra do norte, para a Síria, onde então humildemente ele se retira do jogo. Nós não vemos mais atos heróicos de Antíoco o Grande. Então leiamos agora o versículo 20, continuando essa revelação histórica de Deus a Daniel. Depois se levantará em lugar dele, ou seja, em lugar de Antíoco o Grande, um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira e nem batalha. Irmãos, o que nós vemos aqui é a figura de Seleuco Antípater. Ele substitui, ele sucede Antíoco o Grande e ascende ao trono. E o seu primeiro ato é enviar um homem chamado Heliodoro para saquear os tesouros do Templo de Jerusalém, para confiscar aqueles tesouros. Só que Flávio Josefo diz em seu livro História aos Hebreus que durante o caminho de Heliodoro, ele se depara com uma aparição, talvez uma aparição divina, nós não sabemos ao certo, mas que impede Heliodoro de saquear o tesouro do Templo de Jerusalém. Então Heliodoro ele retorna ao seu reino e nós sabemos pela história que dias depois, pouco tempo depois, Seleuco Filipator ele é morto. O que nós vemos aqui no versículo 20, justamente na parte final, que diz assim: mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Historiadores dizem que possivelmente Seleuco Filipator ele foi envenenado por Heliodoro. Então nós vemos aqui uma vez mais a profecia de Deus se cumprindo na história. Irmãos, dos versículos 5 a 20, o que nós vimos até agora, isso se passa cerca de 140 anos de história. O conflito entre o reino do norte e o reino do sul, depois o reino do sul com o reino do norte, estratégias, reviravoltas políticos, isso se passa em cerca de 140 anos. Só que o que nós vamos ver a partir do versículo 21 até o final do capítulo, passa apenas 10 anos de história. E o grande foco desses versículos é na história de um homem chamado Antíoco Epifânio, ou Antíoco IV, um dos homens mais perversos na história bíblica, um dos maiores protótipos do anticristo na história bíblica. Antíoco se denominou por Epifânio, Epifânio que vem da palavra epifania, aparição, manifestação de Deus. Então, um homem com uma mentalidade megalomaníaca, perversa, que se auto-intitulou como a aparição de Deus, como a manifestação de Deus. É desse homem que nós trataremos agora nesses versículos. Versículo 21 diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Então, após a morte de Seleuco Filipater,
nós vemos a ascensão de Antíoco Epifânio ao trono de Seleucida, ao trono do norte. E nós vimos aqui que não lhe foi dada a dignidade real. Isso porque Antíoco ele não descendia da linhagem real. Antíoco não era filho de um dos reis. Ele ascendeu ao trono com um meio escuso, com artimanhas, com estratagemas políticos. Então, essa forma de Antíoco ascender ao trono e substituir Seleuco Filipater. Agora vejamos os versículos 22 a 24. Exércitos serão arrastados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram aos seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos, os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Isso aqui fala, irmãos, que não demorou muito tempo até que Antíoco ele levantasse um exército, talvez o exército mais poderoso que nós vimos até então, e ele lutasse contra o Egito, ele invadisse e conquistasse o Egito. Então, Antíoco, desde já, nos seus primeiros anos de reinado, ele conquista fama, ele conquista poder, e isso através de uma habilidade política. Antíoco era muito articulado, com sábias palavras, sabia do jogo político. Então, já no início do seu reinado, Antíoco ele luta contra o Egito e ele conquista a terra do Egito. Vejamos agora, irmãos, os versículos 25 a 27. Estamos falando de Antíoco. Despertará a sua força e a sua coragem contra o reino do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele os destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Irmãos, nós vemos aqui basicamente confrontos, né? Confrontos da história que Antíoco ele se depara com exércitos que caindo sob o poderio de Antíoco Epifânio. E nós vemos aqui desde já, irmãos, uma característica muito marcante pelo qual Antíoco é considerado uma sombra do anticristo, que é a estratégia política, é a capacidade de Antíoco de angariar a simpatia e a confiança de homens que nem são do seu exército. O que nós vemos aqui no versículo 25 e 27 é que homens de outros exércitos, do exército rival, foram conquistados pela confiança e pela habilidade, pela oratória, pela retórica de Antíoco Epifânio. E isso se sucederá, irmãos, no reinado do anticristo. O anticristo será um homem que, por intermédio da globalização, conquistará a confiança do mundo inteiro, com as suas palavras, com a sua sedução. Então nós já entendemos que Antíoco era o maior protótipo do anticristo na história bíblica. Vejamos agora o versículo 28. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. Irmãos, a mente de Antíoco era tão perversa, era tão vil, que Antíoco ele não queria apenas conquistar o Egito, conquistar os reinados ao seu redor. Não, ele queria batalhar, ele queria destruir os judeus, o povo de Deus, como nós vemos aqui, o povo da aliança. Então Antíoco, a partir desse momento, ele passa a perseguir os judeus, passa a perseguir o povo da santa aliança de Deus, matando, perseguindo, proibindo que aquele povo prestasse o seu legítimo culto a Deus. Versículos 29 a 30. Diz assim: no tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. O que nós vemos aqui, irmãos, é que Antíoco, ele tenta uma vez mais destruir, conquistar o povo egípcio do sul. Só que nós vemos aqui que os navios de Quitim, ou seja, do povo de Roma, do Império Romano, eles vão contra Antíoco. Eles impedem que Antíoco destruísse e conquistasse o povo egípcio.
Então Antíoco ele tem que retroceder a sua estratégia e para voltar para sua terra ele passa pela Palestina. Chegando na Palestina, irmãos, Antíoco ele se depara com uma situação. O povo da Santa Aliança, os judeus, estavam apostatando na fé. Ele encontrou ali na Palestina cristãos de fachada, que levavam a fé cristã apenas como nomenclatura. Então Antíoco ele acha ali um palco perfeito. Ele começa a angariar a confiança daquele povo, dos falsos cristãos, dos falsos judeus, e eles são juntados à fileira do exército de Antíoco Epifânio. Versículo 31 diz assim: forças enviadas por ele, ou seja, esse povo judeu, profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, irmãos, Antíoco Epifânio, com esse povo, com os apóstatas, eles passam a blasfemar o santo nome de Deus. O que nós vemos aqui nesse texto como a desolação. E o que é isso, irmãos? Antíoco Epifânio, ele proíbe o culto cristão, o culto dos judeus naquela época, com 3 maneiras. A primeira é que ele retira do altar do templo de Jerusalém a imagem, o altar de Deus, e coloca o altar de Júpiter, de um deus romano, violando frontalmente a mentalidade daquele povo judeu que tinha por altíssima conta o respeito à lei de Deus, a Torá. O templo, irmãos, Jerusalém para aquele povo era um lugar de cultuar a Deus. É o lugar onde Deus se manifestava, onde aquele povo devia cultuar somente a Deus. E quando Antíoco ele tira do altar elementos primordiais à fé do povo judeu e coloca uma estátua de Júpiter, ele está blasfemando, ele está indo contra a mentalidade daquele povo. E não somente isso, mas ele sacrifica um porco no altar de Deus. Então, irmãos, a maneira como nós enxergamos a história, ela é a base de como vivemos. A história ou é a nossa coveira ou é a nossa pedagoga. A maneira como nós enxergamos a história dita a maneira como vivemos. Se enxergamos a história como um complexo de fatos aleatórios, que não tem sentido, eventuais, esporádicos, ocasionais, não faz sentido nenhum nós permanecermos e sermos fiéis a Deus, irmãos. Mas se nós enxergamos a história como eventos pré-ordenados por Deus, que decreta e consuma os seus decretos no decorrer da história, então faz todo sentido sermos fiéis e perseverantes a Deus. Porque mesmo no meio da perseguição somos fortalecidos pela força do poder de Deus. Versículo 33 diz assim: os sábios entre o povo o ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Então nós vemos aqui, irmãos, que no meio daquela perseguição, no meio daquele martírio, Antíoco Epifânio indo contra o povo de Deus, blasfemando o altar, tirando o local de culto do Senhor, perseguindo, matando aqueles cristãos, ainda assim, aqueles cristãos se levantam e ensinam a palavra do Senhor. Olha que coisa linda, irmãos. Mas não apenas isso, eles selam o testemunho da palavra de Deus com a própria vida. Isso nos faz pensar, irmãos, será que nós estamos aptos? Será que nós temos essa mesma percepção de, no meio da tribulação, não apenas não cedermos ao engodo de Satanás, mas no meio de tempos turbulentos, adversos, nós fortalecermos o nosso próximo que está desencorajado, que está caído, nós nos levantemos para ensinar a palavra de Deus, a ponto de até mesmo sermos mortos pelo testemunho do Evangelho? Que possamos refletir sobre isso, irmãos, e que essa palavra venha nos encorajar, venha nos dar força, venha nos dar ânimo, para que estejamos com a mesma disposição daquele povo judeu, povo verdadeiro da aliança. Versículos 34 e 35. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. O que se sucede nesses versículos é que durante essa perseguição de Antíoco Epifânio ao povo judeu, se levanta, irmãos, uma família liderada por Matias Macabeu.
um sacerdote do templo do Senhor, que se recusa a oficiar o sacerdócio sob a tutela de Antíoco Epifânio. Então aquele homem se levanta contra a tirania de Antíoco e decide batalhar, e decide resistir firmemente contra Antíoco. Então ele conclama, ele convoca o povo judeu a se levantar e guerrear contra Antíoco Epifânio. E isso tem certo êxito. Matias Macabeus consegue se levantar contra Antíoco e consegue resistir. Só que ele morre nessa batalha, sendo que seu filho Judas Macabeu, ele continua, ele persiste nessa batalha iniciada por seu pai. É o que a gente conhece na história como a revolta dos Macabeus. Então, Judas Macabeu ele convoca o povo judeu a continuar batalhando até que eles conseguem restaurar. Eles conseguem livrar Jerusalém das mãos da tirania de Antíoco Epifânio e restaurar o culto a Deus, restaurar o templo do Senhor. O que a gente vê aqui nesse versículo como uma pequena ajuda. Irmãos, até o versículo 35, do versículo 21 ao 35, nós vemos a profecia de Deus se cumprindo na vida de Antíoco Epifânio. Tudo que nós vimos até aqui aconteceu de fato na história, com uma revelação impressionante, com detalhes impressionantes que de fato aconteceram. Só que dos versículos 36 até o final, não é uma precisão histórica que nós vemos. Existe um relato um pouco genérico. E os estudiosos explicam esse fato porque, na verdade, o que se sucede nesse período dos versículos 36 até o final é uma sombra do anticristo e não necessariamente do governo de Antíoco Epifânio. Então, dos versículos 36 até o final, o que nós vemos possivelmente é um arquétipo, é uma sombra do que acontecerá no reinado do anticristo. Se não vejamos versículos 36 a 37. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. O que nós vemos aqui, irmãos, é o atrevimento do anticristo. O homem da iniquidade, o iníquo, o anômalos, o homem sem lei, que se levantará em momento ainda a acontecer, no tempo, no espaço, na história da redenção, e será atrevido. Nós lemos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 a 4, o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então esses versículos eles refletem a sombra do governo do anticristo, do atrevimento e da maldade desse homem da iniquidade que Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Versículos 38 a 39, acompanhe. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. Então nós vemos aqui a idolatria do anticristo. O único Deus conhecido e reconhecido pelo anticristo, irmãos, é a sua própria força. O anticristo adorará e se prostrará tão somente a sua própria grandeza. Não existe um outro Deus, não existe uma outra pessoa, não existe qualquer outra circunstância que o anticristo adorará, senão a sua força, a sua vaidade. E é por isso que muitos o seguirão. Porque o ser humano ele precisa disso, irmãos. De algum objeto que lhes dê, valor. De algum objeto, de algo que ele mire e ele foque naquilo que ele precisa para a vida dele. E o anticristo dará exatamente isso àqueles que o prostrarem. Fama, sucesso, dinheiro, valor, pertencimento, significado. É por isso que muitos serão seduzidos e enganados pelo anticristo. Agora vejamos versículos 40 a 44. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios.
e entrará nas suas terras e as inundará, e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as outras coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindo do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. O que nós vemos aqui é a representação histórica da batalha do Armagedon, que nós veremos ainda em Apocalipse. E, irmãos, perceba o seguinte, no versículo 41, diz assim: entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Naquele tempo, essas terras não mais existirão. O que esse versículo, o que essa profecia de Deus a Daniel significa é que essas terras simbolizam toda a oposição a Deus. Na Bíblia nós conhecemos que esses povos são os povos opositores à lei e à vontade de Deus. Então aqueles que se opõem à vontade de Deus se aliarão ao anticristo em combate aos cristãos, em perseguição aos cristãos. A grande batalha, irmãos, que acontecerá entre bem e mal, entre Deus e o anticristo. Mas leamos agora o versículo 45. Ele armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Salvo. Mas chegará o seu fim, e não haverá quem o socorra. Irmãos, por mais que o anticristo, por mais que Antíoco Epifânio, por mais que qualquer império se levante contra o Senhor, contra os seus filhos, irmãos, o que nós lemos nesse versículo 45 é uma santa verdade, que deve confortar, que deve encorajar o nosso coração. Qualquer cultura secular, qualquer cultura mundana, qualquer império das trevas que se levante contra o povo de Deus, irmãos, não é para sempre. Não dura para sempre. Marcos Almeida até canta, né? Toda dor é por enquanto. Diz aqui que terá um fim, irmãos. E não será espada humana, não será arco e flecha, não será nem mesmo bombas atômicas, bombas nucleares, não será qualquer exército que vencerá ele. Mas no versículo 45 nós vemos: e não haverá quem o socorra. Irmãos, será da boca do Senhor que sairá a espada que definitivamente vencerá todo o império das trevas, irmãos. Não será na nossa força porque nós perdemos, nós somos fracos. Não será em armas, não será em bombas, será pela palavra que sai da boca do Senhor. Pelo simples sopro que Deus soprará contra toda iniquidade, contra todo mal que se levanta contra o seu povo, que esse período terá um fim na história. Então, concluindo esse texto, irmãos, e aplicando, nós passamos por alguns versículos, nós discorremos sobre fatos históricos que se sucederam, e é muito bom aprendermos história, irmãos. É muito bom conhecermos sobre cultura, sobre povos, sobre guerras que se passam. Especialmente quando se fala do povo de Deus, sobre a história, sobre a cultura dos povos que permeiam a história bíblica. Mas, irmãos, Daniel 11 não foi escrito para a gente simplesmente aprender sobre história e sair aqui conhecedores de Alexandre o Grande, de Antíoco Epifânio, da guerra entre Sul e Norte, não. Esse texto, irmãos, ele nos traz, assim como o discurso de Aragorn, uma confiança, um encorajamento para a nossa alma, para o nosso espírito. E isso por dois motivos. O primeiro, irmãos, é que podemos confiar em Deus. Irmãos, a profecia de Deus a Daniel, para aqueles fatos que aconteceram, eles se passaram com um período de 300 anos. E ainda assim, os detalhes que aconteceram, as interconexões que se sucederam nesse tempo, foram impressionantes, irmãos. Deus revelou a Daniel fatos que aconteceriam muitos e muitos anos depois, e esses fatos aconteceram com precisão histórica, com detalhes. E sabe por quê, irmãos? Porque não foi eu nem você que revelou isso aqui a Daniel. Quem revelou isso a Daniel foi o próprio Deus que escreveu a história, o escritor de todos os detalhes da história. Irmãos, isso nos encoraja, porque o controle não está nas nossas mãos. Nós podemos crer que haverá um amanhã, nós não precisamos andar ansiosos pelo dia de amanhã, porque Deus ele já conhece o que aconteceu, o que acontecerá
Não apenas isso, mas ele foi o próprio Deus que decretou a história. E é por isso que podemos confiar nesse Deus, irmãos. O ser humano ele gosta de ter controle. Quem não gosta de ter o próprio controle sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, sobre a sua família? Só que tem dia, irmãos, que isso vai fugir do seu controle. Inevitavelmente e não raras vezes a nossa vida sucumbe e foge ao nosso controle. E são nesses momentos, irmãos, que nós devemos nos prostrar e reconhecer que o Senhor da história já decretou tudo o que acontecerá e nós podemos confiar nesse Deus. Irmãos, por mais que o discurso de Aragorn tenha sido fortalecedor para aquele povo, para aquele exército, Aragorn não podia falar para aquele povo: olha, vocês sairão vencedores. Não poderia falar isso, mas nós podemos confiar, irmãos, em alguém que é muito maior do que Aragorn, em alguém que é muito maior do que Xerxes, em alguém que é muito maior do que Alexandre o Grande, em alguém que está acima de Antíoco o Grande, de Antíoco Epifânio, porque ele foi o Deus que escreveu a história, que decretou todos os fatos do universo, irmãos. E é por isso que nós podemos confiar no nosso Deus, o Senhor da história, o Senhor do universo. E não apenas isso, mas tudo o que aconteceu aqui, nós podemos ler e nós podemos ter certeza que aconteceu. Porque nós podemos, irmãos, confiar na autoridade, na veracidade e na confiabilidade da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, a própria palavra de Deus, ela é inerrante, não tem erros, ela é infalível, ela não falha e ela é suficiente para as nossas vidas, irmãos. Podemos confiar na palavra de Deus, podemos confiar em tudo que está aqui escrito, não apenas pela correção histórica, mas podemos saber que é verdade o que está escrito sobre Deus, sobre quem Deus é, sobre os atributos de Deus, sobre quem nós somos, sobre pecado, sobre queda, sobre redenção, sobre tudo que acontecerá nos últimos tempos, irmãos. Podemos confiar na autoridade da palavra de Deus. Irmãos, ideologias, histórias, impérios vêm e vão, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. No ano de 1925, no estado de Tennessee, houve um julgamento chamado Julgamento Scopes, de um homem chamado John Scopes. Esse julgamento ficou conhecido como o Julgamento do Século. E se deu o seguinte: John Scopes era um professor de ciências que começou a lecionar utilizando como base um livro que tratava de evolução darwinista, sendo que o estado de Tennessee proibia terminantemente que fosse ensinado evolução. Então, John Scopes ele foi processado pelo estado de Tennessee e o advogado de defesa de John Scopes ele se utilizou de uma artimanha muito interessante. Ele não chamou para compor o banco dos réus John Scopes ou o estado de Tennessee. Ele simplesmente colocou a Bíblia Sagrada no banco dos réus. Isso porque aquele julgamento, em última instância, não era para declarar inocente John Scopes ou o estado de Tennessee, mas era para declarar se a Bíblia Sagrada é verdade ou não. Irmãos, ainda hoje, dia após dia, nós vivenciamos um julgamento de Scopes. Não pelo estado de Tennessee, não por simples teoria evolucionista, mas pela história, pela filosofia, pela teologia liberal, por diversas e diversas áreas que continuamente querem colocar em xeque a veracidade e a confiabilidade da palavra de Deus. Irmãos, mas nós não somos juízes, nós somos servos. A palavra de Deus, como Agostinho dizia, feriste-nos com tua palavra e desde então eu te amei. A palavra de Deus, irmãos, não é para ser julgada, não é para nós decidirmos se é verdadeira ou não. Nós somos servos, nós somos submissos à palavra de Deus. Nós temos fé na autoridade, na infalibilidade da palavra de Deus. Como Lutero dizia, confiarei na palavra de Deus até que meu corpo e minha alma sejam separados. Confiarei na imutável palavra de Deus, porque ela permanecerá para sempre. Irmãos, então, Daniel 11 também nos ensina que podemos confiar na palavra de Deus. Além disso, irmãos, um dos propósitos de Deus a constituir homens para se tornarem reis, príncipes, não é outro senão nos anunciar a verdadeira realeza do Filho de Deus. Nós passamos por governos corruptos, por governos maus, por governos que fazem o que é mal aos olhos de Deus,
por governos também que fazem o que é bom, mas o fato é, irmãos, que antes mesmo de haver constituído rei na história, Deus já havia preparado seu filho para, como filho do homem e Deus homem, governar regiamente o reino eterno. Então, irmãos, haverá o tempo em que nós não seremos regidos mais por homens maus, como Xerxes, como Antíoco, como qualquer presidente, qualquer outro rei, mas nós seremos regidos, irmãos, por aquele que nos conduzirá mansamente ao reino eterno, pelo Filho de Deus, o verdadeiro Rei do universo. E por último, irmãos, o sofrimento, ele é a condição do povo de Deus durante todo o transcurso da história. Uma das lições que podemos também aprender com Daniel 11 é que Deus revela o transcurso da história, as coisas que aconteceriam a Daniel, não apenas para satisfazer mera curiosidade, mas para dizer a Daniel, sabe o seguinte? Daniel, o seu povo está passando por uma aflição. O seu povo está sendo impedido de reconstruir o templo, e isso certamente lhe dá tristeza, aflige seu coração. Mas Daniel, você não é o único a passar por isso. Você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. O povo de Deus, durante todo o transcurso da história, desde o Éden até o último dia, passou e passará por aflições, irmãos. Se Daniel naquele momento estava sendo perturbado, estava sendo afligido, Deus ele mostra claramente a Daniel, Daniel, tem 140 anos de história aqui que o meu povo vai passar por aflição, vai passar por sofrimento, Daniel. Você não está sozinho. Essa aflição não é singular a você. E por vezes, irmãos, nós temos essa percepção. O que eu passo, ninguém mais passa. Esse meu sofrimento, eu tenho certeza que ninguém passa. Irmãos, olha para a Bíblia. Olha para a palavra de Deus. Olha o que o povo de Deus já passou. E o que o povo de Deus ainda vai passar. O sofrimento ele é a condição do povo de Deus durante todo o transcurso da humanidade. No Salmo 73, o salmista Asaf, ele está passando por uma série de problemas. Ele está passando por uma série de situações que têm afligido tanto o seu físico quanto a sua condição mental. Mas diz assim lá pelas tantas, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Sabe o que acontece? É que Asaf está questionando a Deus, Senhor, por que eu passo por isso? Senhor, por que eu fico doente? Senhor, por que eu não sou próspero como os homens do mundo? Até que ele entra aqui, no santuário de Deus, e ele consegue entender o fim. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente está assim também. A gente está angustiado. A gente tem esses maus momentos, irmãos. A gente se questiona, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que tudo acontece de ruim na minha vida? Então a gente entra aqui e a gente olha para o lado e a gente vê irmãos que passam pelas mesmas coisas que a gente. Daí a importância do testemunho público, irmãos. De nós incentivarmos aos outros com aquilo que a gente tem passado. Sabe, eu estou passando por uma situação ruim, mas graças a Deus que eu fui liberto dessa situação. Eu estou passando por circunstâncias adversas, mas o Senhor me libertou, o Senhor me salvou, o Senhor me redimiu no meio dessa situação. Então a gente é encorajado pelo testemunho de irmãos e irmãs que passam pelas mesmas situações, assim como Daniel, que descobriu que aquela aflição, que aquela tristeza na sua alma não era uma condição exclusiva dele. Sabe, irmãos, e às vezes a gente tem uma perspectiva errada da história. Mas quando a gente coloca o nosso sofrimento nessa perspectiva, a gente tem o entendimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Frodo, o personagem de Senhor dos Anéis, que a gente falou no início, quando ele se deparou que a missão dele era deveras difícil, que ele teria que passar por diversas lutas, diversas batalhas, correndo perigo da própria vida, ele desabafa com o seu mentor, Gandalf. E ele diz assim, olha Gandalf, eu não queria que isso se sucedesse nos meus dias. Eu não queria que isso acontecesse comigo. Ao passo que Gandalf ele responde da seguinte maneira, e eu também, assim como todos aqueles que vivem em tempos como esse, mas não cabe a eles decidir isso. Tudo o que temos a fazer é decidir o que fazer com o tempo em que nos foi dado. Irmãos, se passamos por dificuldades, por lutas, seja as de Daniel, seja as do povo, se vivenciamos sofrimento, perseguição, adversidade, lutas,
O que fazer com o tempo em que nos foi dado? Murmurar? Reclamar? Sermos seduzidos por uma proposta, por belas palavras do anticristo? Pela cultura, pela corrupção mundana? Ou sermos fiéis a Deus, irmãos? E confiarmos no Senhor da história, na palavra de Deus e na providência de Deus. Vamos orar.